Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, mexe com todo mundo. Aquela sensação de estar preso num ciclo, sabe? De falhar de novo e de novo. Mas a boa notícia é que existe um caminho para superar isso. E a gente vai mergulhar nele usando como guia a mensagem poderosa do Salmo 51. É uma frustração muito real, não é? A gente olha para nossa vida e parece que existe um abismo entre a pessoa que a gente quer ser e quem a gente acaba sendo no dia a dia. É um sentimento que pesa. Essa frase resume tudo. É exatamente essa luta. A gente sabe o que é certo, conhece o caminho, mas vive tropeçando. E isso pode ser muito, mas muito desanimador. Então, vamos fundo para entender isso melhor. Para começar, a gente precisa entender a raiz do problema, esse conflito que acontece aqui dentro, sabe? Entre o nosso desejo de acertar e a realidade das nossas ações, que nem sempre corresponde. E quando a gente lê isso lá em Mateus, pode bater um desespero, porque a própria Bíblia diz que se a gente falar que não tem pecado, a gente está se enganando. Então, como funciona isso? A chave aqui, o ponto de virada, é a gente ajustar a nossa lente. É parar de olhar para a perfeição com os nossos olhos e começar a entender o que ela significa para Deus. E então, o que seria ser perfeito nesse contexto bíblico? A resposta é surpreendente. Não tem a ver com nunca errar, mas com algo bem mais profundo que acontece no coração. Olha que interessante. Quando a Bíblia fala em ser perfeito, ela está falando sobre amadurecimento espiritual, sobre ter um coração inteiro, sabe? Um coração que mesmo com falhas está sempre apontando na direção de Deus. É sobre a direção da nossa jornada, não sobre nunca tropeçar no caminho. E tem uma história que ilustra isso de um jeito brilhante. Lembra quando o profeta Samuel foi escolher um novo rei? Ele olhou para Eliabe, o irmão mais velho de Davi, e pensou: é esse, alto, forte, com cara de rei. Mas Deus falou na hora, não é ele. E aí vem a lição: o ser humano olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. É aí que está toda a diferença. Ok, se a perfeição que importa é a do coração, como a gente busca isso? Especialmente depois de uma falha feia. Pois é, a vida de Davi, principalmente o que ele escreveu no Salmo 51, nos dá um mapa bem claro. É importante lembrar disso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu. E caiu feio. Mas o que realmente o define não foi a queda, mas a forma como ele se levantou. A sua volta para Deus foi total, foi crua, honesta, sem máscaras. E esse salmo é um verdadeiro passo a passo. Primeiro, reconhecer o erro, sem desculpas. Segundo, confessar direto para Deus, assumindo a responsabilidade. Terceiro, pedir para ser limpo, porque a gente não consegue se limpar sozinho. E quarto, o pedido mais importante: Deus, cria em mim um coração novo. Não é sobre fazer promessas, é sobre pedir uma transformação que vem de dentro. É isso. No fim das contas, é isso que Deus busca. Não são os rituais, não são as aparências. É um coração que se quebra, que se arrepende de verdade e que está totalmente aberto para ser mudado por Ele. Tá, mas como essa mudança se torna real na nossa vida? Não é só na base da força de vontade, né? A gente sabe que isso não funciona por muito tempo. A energia para essa transformação, ela vem de outro lugar. E aqui está o segredo. A gente não precisa gerar essa força. O nosso trabalho é nos colocar na posição certa para receber a força que vem de Deus. É como conectar um aparelho na tomada. A energia não está no aparelho, mas ele foi feito para recebê-la. E a prova de que essa conexão está funcionando são os frutos, o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Amor, paz, paciência. Pensa bem, isso não é uma lista de tarefas para a gente cumprir na marra. É a evidência natural, o resultado de uma vida conectada com o Espírito de Deus. Essas coisas começam a brotar de um coração que se entregou. E para a gente fechar, é fundamental entender que esse processo todo não serve só para limpar a sujeira do passado. Ele faz algo muito mais radical. Ele muda quem nós somos. Muda a nossa identidade. Sabe aquela voz que diz você é um fracasso? O arrependimento sincero pela graça de Deus cala essa voz. A falha deixa de ser a nossa etiqueta, a nossa marca. A nossa história deixa de ser uma história de derrota e passa a ser uma história de restauração, de vitória.
E essa é a grande virada de chave. É aqui que tudo muda. A graça de Deus não só perdoa, ela nos redefine. Ela nos dá a capacidade de olhar no espelho e nos enxergarmos através da vitória de Cristo e não mais através das nossas falhas. Fica essa reflexão final. Talvez as nossas lutas não sejam o fim da linha. Talvez elas sejam, na verdade, as maiores oportunidades que temos para experimentar uma transformação verdadeira e profunda.